a história de Davi, como ele se tornou rei, a sua preparação até que ele tomasse posse do trono, nos traz muitas e importantes lições. Quais são as lições que a gente pode tirar disso, né? Davi, ele não fazia ideia de que ele era o ungido de Deus. Quando ele estava no campo tomando conta das suas ovelhas, ele sempre fez o seu melhor. Ele tocava a sua harpa, como essa harpa linda que nós podemos ouvir ao fundo. E ele treinava, né? Ele treinava com a sua funda. Ele fazia parte daqueles snipers da pedra que conseguia acertar de longe o fio de cabelo, né? Ele treinava ali com o seu bastão, né? Aquele seu taco, aquela coisa que eles carregam, né? Que os pastores usam, né? A vara. Ele usava aquilo lá o tempo todo, mas ele não fazia ideia de que ele era um ungido de Deus. Quando Samuel veio visitar ali sua família, para que quando Deus mandou ungir a Davi, Davi não foi nem cogitado pelo seu próprio pai, nem pelos seus irmãos, nem pela sua mãe. Mas Samuel, mandando que Davi viesse, depois de todos terem ali sido cogitados como ungido de Deus, quando Davi veio, foi ali declarado que ele era ungido de Deus. Mas o que a vida dele mudou daquele dia em diante? Absolutamente nada. Dali, do local onde ele foi ungido, ele limpou ali o óleo ali da sua testa, né? Talvez ele tenha passado lá o óleo de azeite no cabelo, e ele voltou da mesma forma que ele veio para o seu campo de trabalho, né? Para o campo ali onde ele tomava conta das ovelhas da sua família. Então, para ele, absolutamente nada tinha mudado, aparentemente, mas dentro da sua mente e do seu coração, tudo havia mudado. Dali em diante, ele tinha certeza absoluta de qual era o propósito dele. Então, ele se preparou de uma maneira ainda mais intensa. Você vê que passou o tempo, né? Os irmãos dele estavam guerreando ali contra os filisteus, e mesmo durante aquela época em que ele guerreava contra os filisteus, ele não estava lá na guerra, ele não estava lá lutando, ele não estava ali desempenhando um papel importante, ele estava ali sendo o entregador de comida, né? Estava ali sendo o Uber Eats, estava ali sendo o motoboy que entrega a comida para os outros, né? Era esse o papel que ele estava tendo, ele não estava tendo nenhum papel importante, não. E ele foi levar queijos, levar pão, levar água, levar vinho, levar ali os alimentos para os seus irmãos, e ele vê a batalha acontecendo, né? E ele via que ninguém havia que pudesse enfrentar ali a Golias. Não havia nenhuma pessoa que estivesse disposta a arriscar a própria vida para enfrentar Golias. Mas quando ele via ali o povo de Israel sendo hostilizado, sendo xingado, quando ele viu o Deus vivo sendo aviltado, ele se tomou ali de dores e falou: não, esse cara não pode falar assim, né? Imagina só você aí, né, vendo ali os cristãos sendo hostilizados, você vendo ali os judeus sendo hostilizados, você passa e não faz nada? Não, você faz parte do povo de Deus, você não pode fazer isso daí, deixar isso aí passar batido. E ele foi lá, ele falou: olha, se não tem ninguém para enfrentar, eu vou enfrentar ele, né? E ele colocou ali a armadura não lhe servia, porque ele nunca teve a armadura dele era ele mesmo. Davi, ele sempre esteve preparado para as mais intensas batalhas, porque quando ele estava lá no campo, aparentemente sendo um inútil, aparentemente sendo ali uma pessoa de nenhum valor, ele estava ali se preparando, com a sua funda, ele estava ali se preparando com a sua vara, para quando a batalha chegasse, ele estivesse preparado. E quando Golias o enfrentou, antes disso, ele desceu lá no ribeiro e pegou 5 pedras. 5 pedras. Presta atenção nessa parte. Porque Davi foi lá no ribeiro e pegou 5 pedras, sendo que ele só precisava de uma. Entenda por quê. Golias, o filisteu, ele tinha mais 4 irmãos, todos gigantes e pavorosos. E Davi já sabia quem eram os outros 4 irmãos de Golias. Então Davi, ele não só pegou uma pedra para Golias, como ele já estava preparado para enfrentar os outros 4. E ele sabia que ele só precisava de uma. Ele treinou tanto, ele se preparou tanto, que ele sabia que ele só precisava de uma. Davi, com a idade que ele tinha, sendo um jovem, ele podia ser jogado num campo aberto com um leão, e ele sairia vivo. Ele podia ser jogado num campo aberto com um urso, e ele sairia vivo. Com Golias, o guerreiro mais pavoroso que tinha ali na época,
Golias não durou na mão dele nada. Foram 2 golpes, um na testa e um no pescoço. E lá se foi Golias, né? Separado em 2 partes. Isso nos traz uma lição. Você é um ungido de Deus? Você é uma ungida de Deus? Deus chamou você para um propósito? Deus chamou você para alguma coisa? Você já tem certeza para o que Deus o chamou? Se você ainda não tem certeza para o que Deus chamou, o que está no seu coração? O que está na sua mente? O que você acha que vai acontecer? Quais são os sinais que têm aparecido de que algo vai acontecer na sua vida? Abra os olhos para esses sinais. Abra os olhos para esses sinais, porque pode ser que você esteja deixando alguma oportunidade passar. Qual é a oportunidade? Porque muitas pessoas falam, meu Deus, eu não sou abençoado, ou outras pessoas usam a palavra sorte. Eu não tenho sorte. Meu Deus, a sorte não existe. A sorte, né, se ela existir, ela é o quê? A oportunidade que aparece para alguém que está preparado para apanhá-la. Se a oportunidade aparecer para você e você não estiver preparado para apanhar essa oportunidade, você perdeu a oportunidade não por culpa da oportunidade, mas você perdeu por culpa sua que não estava preparado para agarrá-la. Não é? Você, por exemplo, tem ali o sonho de cantar, né? Mas quando você está com o seu tempo disponível, você não toca um instrumento, você não prepara a sua voz, você tem o sonho de ministrar a palavra, mas no seu tempo livre você não lê a Bíblia, você não lê um livro, você não treina a sua mente, você não treina a sua dicção, você não treina a sua oratória, você tem um sonho de ter um corpo mais bonito, um corpo mais saudável, mas no seu tempo livre você fica dormindo, você fica sentado no sofá o tempo todo, você não tira ali meia hora por dia para fazer um exercício físico, pelo menos umas 3 vezes por semana. Como que você vai tomar posse das bênçãos de Deus quando elas aparecerem se você não estiver preparado para tomar posse das bênçãos de Deus? Davi, ele foi o maior rei de todos os tempos, ele foi o maior rei que já existiu. Por quê? Porque sempre que as bênçãos passavam ao lado dele, ele estava com as mãos bem estendidas para tomar posse delas. Então tire para você essa lição. Você sim é ungido de Deus, você é uma ungida de Deus, mas você só vai poder tomar posse das bênçãos de Deus quando você estiver preparado para tomar posse delas, assim como Davi estava. E não foi ali na hora. Davi, ele nem sabia para que ele nasceu, mas quando ele foi ungido, ele falou, opa, então quer dizer que todo aquele meu treinamento no deserto, né, quando eu ficava ali treinando com a vara, com a funda, quando eu lutei com o leão, quando eu lutei com o urso, tomando conta das ovelhas, significava que eu iria tomar conta das ovelhas de Israel, das ovelhas do Deus vivo, do povo de Deus. Então quer dizer que cada vez que o Espírito Santo vinha sobre mim e me inspirava para que eu compusesse os salmos, me inspirava para que eu escrevesse, me inspirava para que eu cantasse, quer dizer que eu estava sendo preparado para esse propósito maior? Ele enxergou isso. Quando ele foi ali levar uma comida, ele ia levar, ele ia voltar, mas ele viu ali uma oportunidade de uma batalha, e quando ele foi lá e venceu essa batalha, ele se tornou conhecido, ele se tornou ilustre, ele se tornou ali o escudeiro do rei, e depois, lutando as batalhas ao lado do rei, ele se tornou mais popular do que o próprio rei. Até que hoje, Israel tem uma bandeira com a estrela de Davi. Essa estrela que Davi ali criou, inspirado por Deus, acompanha o povo de Deus até hoje na sua bandeira e acompanha aí como um símbolo sagrado para muitas aí vertentes diferentes. Então, pegue essa lição. Se prepare, se prepare. Grandes coisas estão vindo na sua direção, mas se você não estiver com os olhos abertos, essas coisas vão passar batido e você nem as verá. Muitas coisas estarão vindo, pequenas coisas, médias coisas, grandes coisas, mas se você não se preparar, você não conseguirá enxergar nenhuma delas. Deus abençoe você. Prepare o teu coração, pois Deus está vindo na sua direção. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus, que o Senhor, pela sua misericórdia, nos abra os olhos e o coração, para que a gente possa enxergar, meu Deus, as bênçãos que o Senhor tem enviado na nossa direção. E muitas vezes nós não abrimos os olhos para ver. Abra os nossos olhos, o nosso coração, para que a gente possa enxergar todas as bênçãos e todas as misericórdias que o Senhor tem derramado sobre nós.
Em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir as portas, possa abrir os caminhos, possa lançar fora diante de nós todo aquele que se levanta contra nós e possa abençoar em dobro, meu Pai, todo aquele que estende a mão para nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fique conosco. Amém. Amém, 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 né? Deus te abençoe. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Compartilhe aí esse vídeo, essa mensagem com um amigo, né? Com aquela pessoa que você sabe que está precisando aí de uma injeção de ânimo. E tome aí também essa lição para você. O siga também lá nas redes sociais, lá no Instagram e no Facebook. E Deus nos abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo. Vai!